Vocês acharam aí Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos esperar. Tem aqui também, ó, bem grande aí, ó. Aqui fica mais fácil, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes ou seus filhos vivam. Amém? Glória a Deus. Só esse versículo. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento da reunião, por mais essa parte extraordinária, Senhor, que é podermos nos reunirmos em volta da Tua Palavra, Senhor, e em volta da Tua Palavra sermos consolados, edificados, encorajados, porque a Tua Palavra, Senhor, ela tem um propósito celestial, como ela mesmo diz, que como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem antes regar a terra e cumprir o propósito pelo qual elas estão sendo enviadas, que é produzir semente ao que semeia e pão àquele que come, assim também é a Tua Palavra, Senhor. Ela não volta para Ti vazia, Senhor, antes cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. E a minha oração, Senhor, é para que os corações permaneçam abertos, para que o Senhor fale de uma maneira personalizada, única, Senhor, e poderosa ao coração dos Teus filhos. Que essa noite uma preciosa semente, Senhor, seja derramada dentro desses corações, dentro dessa terra boa, Senhor, que veio aqui, Senhor, se dispôs a sair da sua casa e veio até aqui, Senhor, para receber essa porção celestial extraordinária para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pelos voluntários, por aqueles que estão servindo. Obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo, porque grandes coisas estão acontecendo e nós sabemos que não é por causa da nossa capacidade, Senhor. Nós sabemos que não tem nada a ver conosco, Senhor, porque nós não podemos fazer coisa alguma se o Senhor não fizer. Que eu não venha te atrapalhar essa noite, Senhor, e que o Teu Espírito conduza essa reunião, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Essa é uma passagem conhecida, muito dita, afinal é uma passagem emblemática. Essa passagem faz parte, das últimas palavras públicas de Moisés perante o seu povo, final do livro de Deuteronômio, onde ele está prestes a passar o bastão para Josué e até nomear Josué, seu sucessor. E teve algo que me chamou muita atenção referente a essa passagem. Olhando assim, se você pegar o capítulo, finalzinho do 27, 28, 29, e ler o 30, e até ali o 31 depois, você vai ver que parece que Moisés está cansado. Você vai perceber assim, vai dar um ar, assim, dizer assim: meu Deus, eu já estou velho, eu já andei tanto tempo com você, já expliquei, já falei e repeti várias vezes a lei, ensinei, me consagrei, me separei ao Senhor, passamos anos juntos até chegar a esse lugar, e aqui para mim agora deu. Parece que Moisés está meio que pendurando as chuteiras. Aos olhos humanos, sim, parece isso. Porém, para aqueles que andam com o Senhor, como Moisés andava, o futuro não é uma incerteza. O futuro é uma convicção. Para aqueles que andam com o Senhor, o futuro não é uma surpresa. Para aqueles que andam com o Senhor, o futuro é uma esperança. Independente do que esteja acontecendo ou do que aconteceu no passar dos anos, talvez tribulações, talvez muitas lutas, muitas batalhas,
Foi um povo que passou, afinal, 40 anos no deserto, e Deus, através de Moisés, relembrou o povo disso, da bondade de Deus para com a vida deles. Apesar de estarem num lugar de escassez, nada lhes faltava, porque a verdadeira provisão sempre esteve no meio deles. E isso não mudou, porque lembre-se que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, Ele não muda. E se Deus era a porção de esperança na vida dessas pessoas que andaram no meio do deserto durante 40 anos, andaram num momento de escassez durante uma geração inteira, enfrentando inimigos, enfrentando batalhas, enfrentando a adversidade da natureza, passando por traumas familiares e psicológicos no meio do deserto, milhões de pessoas, e Deus suprindo, Deus sustentando, Deus guardando, Deus guiando. Esse mesmo Deus que guiou e fez tudo por esse povo é o mesmo Deus que eu e você temos hoje. Então não há motivo para vivermos na incerteza, não há motivo para eu e você nos desesperarmos. Eu e você não podemos, em Deus, nos desesperarmos, agir na impulsividade, porque isso é o oposto da confiança. Se nós declaramos que Deus sabe de todas as coisas, e isso é uma verdade, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e Ele está em todos os lugares. O Salmo 139 vai dizer isso. Para onde eu poderia ir para fugir do teu espírito? Onde eu poderia escapar da tua presença? Se eu subir no mais altos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no Hades, na sepultura, no mais profundo, lá tu também estás. Para onde eu posso ir para fugir da tua presença? Não existe lugar nos céus e na terra que eu e você consigamos ficar longe da presença dele. Então não há por que duvidar. É claro que existem momentos da nossa vida que nós não sabemos, mas isso não pode apagar a confiança. Não saber não é o mesmo que não esperar. E aí sim, a Bíblia vai nos ensinar uma lição importantíssima. A Bíblia vai dizer que aqueles que esperam, aqueles que descansam no Senhor, eles são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta daqueles que o amam. Eu e você, é bem verdade, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, a gente até faz planos, a gente até monta uma métrica dos nossos dias, é inevitável. Nós precisamos planejar os nossos dias, mas uma certeza absoluta, é claro que não, porque vão aparecer imprevistos. Imprevistos para mim e para você, jamais para Ele. Porque Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca vai perder. Quem é pego às vezes desprevenido somos eu e você, mas não o Rei da Glória. Porque o Salmo 139 também vai falar que todos os nossos dias, os dias bons, os dias maus, os dias planejáveis, os dias inesperados, os dias de tristeza, o dia de alegria, o dia de abundância, o dia de escassez, todos eles estão escritos, não serão, já estão escritos no livro, antes que nenhum deles existisse. O Senhor já sabia das lutas que eu e você iríamos passar na nossa vida. O Senhor já sabia dos traumas. O Senhor já sabia das perseguições. O Senhor já sabia das batalhas. O Senhor sabia que você estaria aqui hoje. O Senhor sabe plenamente onde você vai estar amanhã, às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 horas da tarde. O Senhor sabe. E isso para nós não pode nos assustar, pelo contrário, isso tem que gerar em nós um sentimento de sobriedade.
Não é porque não sabemos que nós não cremos. Não é porque nós não sabemos que nós não aguardamos. Se os montes feitos pelo próprio Senhor estão ao redor de Jerusalém até hoje, de lá não vão sair até uma palavra diretiva do próprio Criador, por que você acha que vai ser diferente comigo e com você? Não será. E falando assim, é muito poético, talvez até pareça fácil, porque afinal tudo que eu estou falando para você, você já sabe. Muito provavelmente você já deve até ter vivido várias experiências de esperar o Senhor, de não se mover mediante uma palavra, e às vezes, o problema é que às vezes vem aos 49 do segundo tempo. A gente já está pensando até em quem vai bater o pênalti, e aí nos 49 do segundo tempo lá, chega. A gente já está fazendo a lista, meu Deus, eu vou ter que falar com esse, vou ter que falar com aquele, vou ter que ir para esse lugar, vou ter que... E a gente começa a nos preocuparmos, ocuparmos a nossa mente, o nosso coração com coisas que a gente não sabe se vai acontecer. E muitas vezes não acontece. Muitas vezes o escape chega aos nossos olhos tarde, mas aos olhos de Deus jamais atrasado. Para nós, ainda que demore, o Senhor não tarda e o Senhor não falha. O Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo o que Ele disse tem data, hora, dia, momento certo para acontecer. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que você parou e pensou assim, meu Deus, se fosse semana passada eu tinha me acabado. Meu Deus, se isso daqui acontecesse há um ano atrás, eu não iria usufruir de nada do que eu estou usufruindo. E aí a bondade, o favor e o sentimento de gratidão vão imundando o nosso coração, e aquele sentimento de demora, aquele sentimento de frustração vai indo embora. Porque nós estamos fazendo a manutenção interna dos nossos corações. O nome disso chama-se esperança. E essa jamais nos abandona. O problema é que muitas vezes elas vêm disfarçadas de tribulação. Porque são as tribulações que produzem perseverança. Sabe esse sentimento que você tem de não desistir? Que as pessoas olham para você e dizem assim, cara, por que tu não volta para tua terra? Tu nunca pensou em voltar para tua terra? Tu nunca pensou em começar de novo? Tu nunca pensou em voltar e sei lá, tu nunca pensou? Porque, meu Deus, parece que tu está aí dando murro em ponta de faca. Já ouviu esse ditado, não? Só de pensar já dói. Dá murro em ponta de faca. E aí você, por alguns segundos, talvez você olha e diz assim, meu Deus, pior que esse cara aí, ele não está 100% errado, não tem muita coisa acontecendo. Mas eu não sei, tem algo dentro de mim que não vou voltar. Tem algo dentro de mim que não testifica de retroceder. Tem algo dentro de mim testificando o meu espírito que eu preciso continuar. Esse é o intuito das tribulações. Porque eu e você somos aperfeiçoados naquilo que nós queremos nos livrar. Aquela perseguição que vai forjar o nosso caráter, vai preparar o nosso caráter, a gente quer que suma da nossa vida, mas é exatamente ela que vai nos amadurecer. O fruto amadurece na árvore em meio à tempestade, em meio aos ventos fortes, em meio à gurizada jogando pedra, doido para derrubar aquela goiaba. Meu Deus, né? Pezinho de goiaba vermelha, hein? Aquela goiaba vermelha que está trocando do verde para o amarelo, assim, sabe? Docinha. E é esse período de pedrada, esse período de tempestade, esse período de vento forte, esse período, e vai passando e vai amadurecendo o fruto.
Agora, você acha que se a árvore ele tivesse uma escolha de permanecer dentro de uma incubadora, artificialmente guardada, protegida, tipo o fundo que o Samuel está fazendo agora, durante o dia inteiro, tocando. Eles falam que tem até vaca, né, que passa a vida, né, ouvindo música de orquestra, né? Tem animais que são de uma alta qualidade, que não sobem morro, que, enfim. Você já pensou? É óbvio que sim. Ninguém é maluco. Você vai vencer. Mas você vencer, você tem duas opções. Ou você vai aqui por dentro da trincheira, ou você pega esse caminho asfaltado aqui, ó. Pega aqui, tem até um carro aqui, ó. Deixaram aí para ti. Mas pela trincheira tu tem que ir rastejando e ir a pé. Por onde você vai? Ninguém em sã consciência faz isso. Agora eu te pergunto, o que forja? Eu não sei se você costuma às vezes comer ou se alimentar de algo orgânico. Sabe, coisa da roça? Sem agrotóxicos. Você volta e meia faz essa experiência? Não. Eu sou agraciado por Deus, na minha frente tem um alemão. O alemão é um vizinho abençoado lá de Brusque. E ele tem a casa e atrás ele tem cana, ele tem morango, ele tem alface, ele tem couve, ele tem banana. Ele tem quase um hortifruti atrás da casa dele. Volta e meia ele vem ali, presenteia a gente. O gosto é absurdamente diferente. O alface tem gosto. Esse alface que a gente come, essa folha verde que a gente pega no mercado, perto do alface do alemão, é nada, é papel melhorado. E o que acontece? Por que essa diferença de gosto? Por causa do processo? Porque lá na casa do alemão ele não usa agrotóxico. As coisas crescem naturalmente, sem aditivos, sem aceleradores, sem veneno. Alguém cuidando e cultivando a horta não passa veneno para os bichinhos não virem, não. Ele vai lá, ele cuida, ele capina, ele mantém limpo. Aí você vai no mercado, você vê aquela maçã desse tamanho, a maçã parece um melão, mas você morde, parece um pedaço de isopor com casca. Uma banana você pega no mercado, parece que não tem gosto. Eu não sei, eu estou te falando essas coisas, pode ser que não tenha essa experiência, tu não sabe o que eu estou falando, mas a hora que tu tiver a oportunidade de ir para uma roça para comer alguma coisa assim, por favor, faça. Você vai ver quão diferente é o gosto daquilo que foi criado e passou pelo processo natural de amadurecimento. E qual que é o processo natural de amadurecimento? Em meio ao tempo, em meio à natureza, sem intervenção humana. Muitas coisas na minha e na sua vida estão se acabando por causa do homem. Comunhão no meio da família. Faz uma retrospectiva aí, você que tem mais de 40 anos aí. Como é que eram os seus finais de semana? Festas de aniversário. Festa de aniversário, tinha que ir lá e desligar o disjuntor para fingir que a luz tinha acabado, o pessoal ia embora. Hoje tu serve a refeição, dá 10 minutos depois da refeição servida, o pessoal já começa a se coçar, porque quer todo mundo embora, porque ninguém mais consegue ficar em comunhão. Porque nós estamos nos tornando individualistas, porque caminhar sozinho é mais fácil, mas não é mais prazeroso. Sua vida até aqui, se você tivesse vindo sozinho até aqui, talvez teria sido mais fácil. Mas com certeza você não teria vivido todas as experiências extraordinárias que a vida te proporcionou. Você não teria gosto. Amados, como que nós vamos celebrar a vitória se nós não lutarmos por ela?
qual o gosto que tem você entrar numa partida e ganhar por WO? Você nem comemora. Não custou nada. Não fiz esforço. Não sofri, nem suei a camisa, ganhei. Mas ganhou de quem? De ninguém. Só ganhei. Tá, mas que negócio é esse? Pois é, não teve graça. Andar sozinho é isso. É fácil? É fácil. Mas não é prazeroso. Não tem história, não tem amizade, não tem testemunho. O nome do Senhor sendo glorificado no quê? Se eu não passei nada. Então existem coisas que eu e você passamos, e como diz o meu filho Israel, a gente passa pela prova dando glória a Deus. Porque luta vai vir. Eu e você querendo ou não, eu e você estando preparado ou não, elas vão vir. Agora, a maneira que se atravessa esse deserto faz total diferença para a permanência e para o futuro. É por isso que essa fala de Moisés aos olhos humanos parece de alguém que está tipo Paulo, né? Combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas Moisés sabia muito bem o que ele estava fazendo, e Moisés sabia muito bem para onde ele estava indo e o que iria acontecer. Porque quem anda com o Senhor jamais anda perdido. É de dia uma coluna de fogo, de dia uma nuvem, guardando do sol, protegendo, guiando. De noite é uma coluna de fogo, protegendo, iluminando, aquecendo. Nós jamais estaremos desamparados. Jamais. E essa é uma convicção que eu e você precisamos ter dentro do nosso coração. Porque isso sim vai nos preparar para tudo aquilo que no Senhor está por vir. Porque quando o futuro chega no Senhor, a vitória é certa. Eu e você não somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós andarmos com Ele, a vitória é certa. A vitória vai chegar. Falar que tudo vai dar certo e é uma verdade. Agora nós não podemos confundir conquistas com vitória. A nossa vitória o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Nós adquirimos ela através da fé, confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Porém, ela ainda vai chegar. Então nós fomos salvos, nós somos salvos e seremos salvos. Pastor, que doideira é essa? É a Bíblia. Porque Jesus mesmo disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. De contraponto, quem não perseverar até o fim, nadou e morreu na praia. E aí eu pergunto para você: como é mais fácil e mais gratificante caminhar? Crendo nas palavras de Jesus que até agora se cumpriram na nossa vida, palavras de vida plena, de vida abundante, palavras de prosperidade, ou crer que um dia tudo vai se acabar, que isso aqui vai virar uma bola de fogo, que a gente tentou e parece que não tem nada mudando. Nós temos dois caminhos. E a lição que Moisés está ensinando para o povo, sendo talvez o início das suas últimas palavras, primeira coisa que Moisés está falando é engrandecendo o nome do Senhor. Quantas experiências Moisés teve com o próprio Senhor, amados? E ele diz, Deus diz através de Moisés: hoje eu invoco
os céus e a terra como testemunhas contra vocês, perante vocês. É Deus dizendo: o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que vai acontecer, os céus e a terra são testemunha. Quem eu sou na sua vida não fica oculto de ninguém. De Deus é a plenitude de tudo que existe. E Moisés está reafirmando isso. O Senhor está chamando como testemunha tudo que há, os céus e a terra, principados, potestades, todas as coisas, de que Ele estava colocando perante nós dois caminhos. É só esses dois. Não tem ponto morto, não tem como andar na banguela. Ou é um caminho de vida ou é um caminho de morte. Não tem um caminho mais ou menos. Não tem um caminho de aproveitamento. Não tem um caminho de ser ferino espiritual. Sabe o que é o ferino espiritual? Aquele que só vem domingo. Aquele que vem só para receber e vira um obeso. Ele não dá, ele não serve, ele não tem prazer. É uma ilusão, é uma vida ilusória. Eu já fui obeso, eu sei como é que é. A alegria na hora de comer é só ali na hora. Mas sempre que você passa na frente do espelho, você olha e diz assim: misericórdia, está amarrado. Não está amarrado, é isso ali mesmo. É uma vida de ilusão. Você vem e recebe, você vem e recebe, você vem e recebe. Mas você é um mar morto. Não há vida. Porque melhor coisa é dar do que receber. A gente só dá porque a gente já recebeu. A gente não dá nada que é nosso. Não existe nada bom em nós. Não existe nada bom em mim. Porque toda dádiva, todo dom perfeito veio do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então tudo que tem de bom em mim não é meu, é dele. Eu estou crucificado com Cristo. Portanto agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, aquele que me amou. Então não é mais eu agindo só, é eu agindo através dele. Sabemos que não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não para aqueles que estarão, não para aqueles que estão, para mim, para você hoje, aqui, agora. Não há condenação. Não existe uma palavra condenativa sobre a minha e sobre a sua vida, porque eu e você já recebemos uma palavra de liberdade. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus falou: está consumado, está feito. Essa é uma palavra que não volta mais atrás. Ninguém pode desfazer aquilo que o Rei da Glória fez na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que não andam mais segundo a carne, mas conforme o Espírito. Então não é eu, é Ele em mim. Porque se fosse eu, não precisava me converter. E aí existem pessoas que olham e dizem: nossa, esse cara é tão bom, só falta Jesus para ele. Mas meu Deus, se falta Jesus, falta tudo. Porque eu e você, sem Jesus, irmãos, nós somos capazes das maiores atrocidades que um ser humano pode fazer. A pessoa pode ter tido uma boa criação, pode ter tido recurso, pode ter estudado nas melhores escolas, uma classe social elevada. Em algum momento da vida dessa pessoa, sem Jesus, vai haver uma balança na vida dela, entre ela e qualquer outra pessoa, e ela não vai pensar duas vezes ao botar o peso do seu lado. Não vai.
Não vai. Porque esse é o pecado original. É o homem abrindo mão do relacionamento com Deus para pensar em si próprio. Qual que é o pecado original? É Adão abrindo mão de tudo que Deus tinha feito. Um jardim perfeito. Uma palavra de bênção sobre a sua vida. Domine sobre todas as coisas. Sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem a terra. E apenas uma palavra contrária: não coma, querido. E o que fez ele comer? Você acha que essa balança não apareceu para ele? Você acha que essa balança não apareceu para Eva? Esse fruto aí, pô, Deus falou que ia me matar, mas tipo assim, é tão bonitinho. É tão bonitinho, é agradável ao paladar, para ser bom aos olhos, interessante para adquirir conhecimento. Afinal, nós vamos ser igual a Deus, meu Deus, né? Nós vamos conhecer o bem e o mal. Uau. Esse é um dos nossos maiores problemas. É eu. Por isso que a mensagem da cruz para o mundo é loucura. Você dizer para alguém que alguém precisa morrer é uma loucura, não é uma loucura? Você olhar para alguém e dizer assim: irmão, quando tu perder a tua vida, tu vai ganhar. Irmão, você quer achar a sua vida, então você tem que perder. Cara, que negócio é esse? Se eu já tenho a minha vida, se eu sei que ela está aqui, para que eu preciso perder para depois achar? Vocês são doidos? Sim. Para o mundo isso é loucura. Para nós, para aqueles que creem, é poder de Deus. Porque não é mais a nossa vida, mas é a vida que o Senhor sempre teve preparado para nós. É o caminho que o Senhor sempre teve preparado para mim e para você. E quem usufrui disso, amado? Eu, você, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, todo mundo sai ganhando. E nós perdendo. Mas perdendo aonde? Na alma. Perdendo na carne. Tendo que morrer todo dia. Irmão, é um velório todo dia. Eu sei que aqui não acontece muito, é mais lá pro pessoal de Penha, lá do Mariscal, lá daquela região. A gente não levanta para matar o leão todo dia, a gente levanta para morrer pelo leão todo dia. O que o mundo diz? Não, levantei e vou matar, cadê o leão? Vou matar. Não, o leão já nos matou. O leão da tribo de Judá acabou com tudo, não tem mais Maico, não tem mais Gustavo, não tem mais ninguém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não vivo mais eu não quero mais viver. Irmão, para que eu vou precisar decidir coisas difíceis quando o Senhor, o próprio Senhor, me dá uma palavra? Para que eu vou lutar contra as situações, se eu sei que mediante as situações eu tenho uma palavra? Pastor, mas é difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Peguem a continuação dessa leitura e continue lendo, você vai ver o sentimento de Josué ao ter que assumir o posto de Moisés, de Deus ter que falar com ele não uma, mas mais de uma vez. Ei, seja forte e corajoso, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Apenas seja forte e corajoso, não fui eu que te mandei, não é eu que estou falando. Então bora, se levanta daí, homem. Se tu já recebeu uma palavra, vamos. Se tu já puxou o arado, largou ele em algum lugar, vai buscar. Tem um monte de gente precisando ouvir de Jesus da sua boca, querido. Um monte de gente. Você é o Billy Graham de Navega. Sua casa precisa de você, seus amigos precisam de você, seus parentes precisam de você.
Até aquele tio xarope que ele também precisa. Porque não é nós, é Ele através de nós, apesar de nós. Porque as pessoas nos conheceram, amados. Vocês acham que esse povo não sabia quem Moisés era? Por que você acha que Moisés passou a luta do início? Vocês acham que o povo não sabia? Lá no início, o que aconteceu com ele? Quando foi tentar ajudar o seu próprio povo, olhava para ele e disse assim: tu vai nos matar igual tu matou o egípcio ontem? Você sabe quando os julgamentos vão parar? Aqui na terra nunca. O problema é que a gente confunde a vida abundante que Jesus disse que nós teríamos com vida fácil. Não. Nós falamos aqui na quarta passada da porta estreita, do caminho apertado, mas que nos leva à vida eterna. Eu não estou aqui por causa de cadeira, por causa de parede, eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui porque eu tenho uma palavra. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, e um dia o meu Senhor vai vir me buscar. Eu vivo para esse dia, e tudo que eu faço é para esse dia. E automaticamente todo mundo usufrui. Minha família usufrui, meus amigos usufruem. Todo mundo usufrui. Porque eu decidi abrir mão da minha vida. Porque eu decidi entrar por um caminho de vida. Um caminho de bênção. Eu e você não podemos confundir bênção com misericórdia. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Tem muita gente moído dentro da igreja, vindo, participando, dando dízimo, dando oferta, fazendo a obra, todo lascado, e acha que está na bênção. Não está, está na misericórdia. O Senhor está ali, dando doses paliativas todo dia. Meu Deus, se eu não der aqui, o miserável morre. E as pessoas achando que estão vivendo a bênção, todo lascado. Em vez de subir, está descendo. Em vez de evoluir, está voltando. E acha que é bênção. Não, querido. E o enriquecer não é dinheiro só. Pelo contrário, o ápice de viver com Jesus é poder se desprender de toda a riqueza dessa terra. É ver as coisas acontecendo ao teu redor e tu dizer assim: meu Deus do céu, esse negócio aqui é Deus? Porque tipo assim, eu olho a conta bancária, olha o negócio, olha a conta bancária, olha o negócio. Não, eu não posso fazer isso. É só Deus. Você quer sentimento melhor do que esse? E você vê, quem sabe, alguém todo atravessado que anda perto de você, que as pessoas passavam e diziam assim: cara, larga esse traste aí, cara. Larga esse gadareno aí, cara. Vai embora, vai viver a tua vida. Larga esse abençoado aí, cara. Você já tentou 32 vezes. Já foi. Já teve oportunidade demais. Já foi até além de 70 vezes 7. Ele já passou até o que Jesus disse. Vai embora, querido. Vai viver a tua vida. Mas, cara, como que eu vou viver a minha vida se a vida que Jesus disse para eu viver é morrendo? É servindo. É parando. É cuidando das feridas. É limpando. É investindo. Isso é vida. Não é vida abundante para mim, amado. A vida abundante eu já encontrei. A vida abundante é Cristo. É eu podendo proporcionar vida abundante para todos aqueles que estão pelo caminho. Isso é um caminho de vida. Isso é um caminho de bênção. É você encontrar uma família totalmente desestruturada e falar que Jesus pode fazer, que Jesus pode reverter. E ali no início talvez meio que duvidando, meio que com o pé atrás. Eles vão e vão e vão, e daqui a pouco você vai vindo aquele... Você já andou de Tobata, não? Quem é que conhece Tobata? Você não conhece Tobata? Conhece? Olha o pessoal do interior aí, ó. Tobata é não sei nem dá para chamar de veículo aquilo.
É um veículo de 2 rodas na frente, com um pistão só, e ele anda assim, ó. Pop, 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 mas muito devagar. E aí quando você quer dar uma aceleradinha, é um escândalo, mas tipo assim, nem vale a pena acelerar, porque não anda mais rápido. É isso. É você vendo aquele pop, 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 um passo depois do outro. É você liberando uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa e ela te mandando 10 áudios dizendo que quer desistir. E você ouve os 10 áudios e aquilo não contamina mais o teu coração, porque tu já está vivendo. Tu já achou a vida e agora tu tem que pegar essa fonte que está dentro de você, a fonte de vida eterna, e jogar para fora. Porque o Evangelho não se fala, o Evangelho não se trata de reter, o Evangelho se trata de dar. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O Evangelho não é para quem quer reter, o Evangelho é para quem quer dar. Melhor coisa é dar do que receber. Que eu e você possamos caminhar nossos dias nesse lugar. Isso é um apelo de Deus para mim e para você essa noite, querido. Porque o Senhor já nos encontrou. O Senhor já nos achou. Nós estamos aqui direcionados por Ele. Agora o Senhor quer muito mais gente nesse caminho aqui. Porque Ele termina o texto dizendo: escolham vida. Ele dá 2 caminhos, mas Ele diz: escolham vida. Para você? Não só para você. Para você e para que seus descendentes vivam. Não é só sobre mim e sobre você. É sobre todos os quais o Senhor vai mandar. Jesus, em João capítulo 17, orou por mim e por você. E você somos fruto da oração de Jesus Cristo. No dia mais difícil da sua vida, Ele orou por mim e por você. Quando Ele estava perdendo tudo, quando Ele estava prestes a entregar tudo, Ele não esqueceu de mim e de você. E lá, pregado na cruz do madeiro, podendo fazer um monte de coisas, Ele ainda olha para aqueles algozes, para aquela multidão e clama ao Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei o porquê eu faço o que eu faço. Pai, eu estou fazendo isso daqui consciente. Ninguém me matou, eu me entreguei, porque essa era a missão que o Senhor deu para mim. Ninguém me prendeu, eu me entreguei. Ninguém me matou, eu estou me sacrificando. Jesus foi o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Aquela encenação, aquela história é bonita, mas aquilo foi algo premeditado pelo próprio Deus e predito pelo próprio Jesus em meio aos seus discípulos várias vezes. Jesus sabia muito bem qual era o seu caminho. Um caminho de perda para a terra, mas um caminho de glória para o céu. É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Como diria o pentecostal Israel, é noite do ferrugem ir embora. Se você nunca ouviu irmão Lázaro, eu convido você a ouvir irmão Lázaro. É noite da ferrugem ir embora. É noite de ativar as articulações novamente. É noite de botar essa tobata aí para roncar de novo.
Ei, ninguém para uma tobata, sabia disso? Não. E aí existia a atualização da tobata, chamava gibata. Quem lembra da gibata? Gibata e não era só as 2 rodas na frente, já era a carroça com 2 rodas atrás. Ninguém parava uma tobata. É noite da ferrugem embora. E é noite de propósitos celestiais serem relembrados, de dons espirituais serem avivados dentro do meio do seu coração. O Senhor está nos chamando. O Senhor vai levantar um grande exército nessa cidade. Ou você acha que é à toa que está vindo um monte de gente de um monte de lugar do mundo para cá? Por quê? Porque aqui é praia, porque aqui tem porto, porque é legal, porque a gente é gente boa? Não, é porque o Senhor tem um grande avivamento para fazer nessa cidade. E isso vai acontecer através da minha e da sua vida. Quando eu e você decidimos perder a nossa vida, quando eu e você decidimos abrir a nossa boca e dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se teve jeito para mim, vai ter para você também. Se o Senhor restaurou a minha casa, vai restaurar a sua também. Essas são as palavras de vida eterna. Eu e você temos um caminho de vida e vida abundante para trilhar, meu irmão. E isso começa hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é mais tempo de ficar olhando para trás. Não é mais tempo de ficar lambendo ferida, de ficar pensando nas coisas que falaram. Não. Deixa isso daí. Deixa. Larga a mão disso aí. Faz igual Eliseu. Veio até aqui. Estava trabalhando nisso. Estava tentando consertar isso. Não deu jeito. E não vai dar. Vai lá e queima. Taca fogo. Deixa para trás. Mas taca fogo. Queima. Porque se deixar amarrado, vai fazer igual Pedro. Na primeira frustração, vai voltar para dentro do barco. O Senhor já tirou desse lugar. Não é mais para você voltar. Olha o trabalho que Jesus tem. Ir lá nos resgatar, nos convencer. Não. Vamos fazer. Aí a gente, meu Deus do céu, eu neguei Jesus e agora, meu Deus, eu não consigo mais. Oh, amado. Você tem consciência de que Jesus Cristo morreu por mim e por você? Você tem consciência que aqueles escravos que foram colocados nele era para mim e para você? Que aquela coroa de espinho era para mim e para você? Que as chibatadas, que os açoites eram para mim e para você? Você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, eu gostaria que você fizesse uma oração agora, igual eu fiz o dia inteiro hoje. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que o Senhor mandou eu ir e eu não fui. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que o Senhor mandou falar e eu me calei. Me perdoa, Senhor.